Foi. E pessoal, espero que tenham passado o break bem. Hoje é a nossa última aula sobre CSS. A partir da próxima aula a gente vai começar a falar de JavaScript. E é um tema bem importante, né? Responsividade. Então vamos começar. Quando a gente fala de responsividade, a gente geralmente está preocupado em fazer o nosso site funcionar em telas diferentes, né? E essa preocupação geralmente é com telas de dispositivos móveis, né? Mobile, celulares, tablets, etc. Então, para a gente começar a se motivar, né, por que que a gente tem que aprender isso, vamos dar uma olhada aqui nos dados que a gente tem. 53% dos acessos globais são feitos hoje em celular, e o que a maior fatia da população tem acesso, né, então, né, o negócio está no seu bolso o tempo todo. É comum que algumas pessoas hoje não tenham computadores nas suas casas, mas meio que todo mundo tem um celular, né? É de fato o computador pessoal, né? Porque geralmente o computador pessoal é compartilhado entre várias pessoas e celular, geralmente cada um tem o seu. Aqui tem esse gráfico que mostra a comparação de uso entre desktop e mobile, e a gente vê que desde 2019 ele superou, ele já vinha muito próximo aqui, a linha verde é o mobile, né? Então a gente vê que a partir de 2019 o uso global de celular para acessar a internet aumentou, né? Isso não acaba sendo refletido nos sites que a gente desenvolve, porque a gente desenvolve no computador, então a gente tende a testar muito focado para computadores, sendo que geralmente a maior parte do nosso público-alvo vai ser pessoas usando celulares, né? Tablet ainda é muito pouco. E só para Tem comentar, aqui o esses gráfico. dados são todos para 2020, né? E a tendência disso é que só aumente a quantidade de usuários por mobile e seja menor a de usuários por desktop, né? Então a tendência é que essa diferença aí tenha até aumentado nesse último ano. Exatamente. E aí no Brasil, isso acho que se reflete, talvez muitas pessoas ainda usam mais o computador no trabalho, então talvez o uso pessoal não tenha superado ainda até 2020, mas aqui a gente tem o gráfico atualizado. Vocês podem entrar isso daqui, tem várias coisas legais nesse Stat Counter. E, bom, a gente vê que ele tá oscilando aqui, né? Aqui 53%, passa um pouco, tal, em Acredito alguns que só por momentos, causa da mas pandemia mesmo, né? Que as pessoas estão mais, talvez, em casa usando o computador. Então talvez isso tenha afetado um pouco, né? Mas acho que no mundo normal, na teoria, né? a gente O, tem um decréscimo estranho aqui, né, de 20% em outubro, especificamente. né? Vai saber, né? É. Bom, o fato é que celulares todo mundo usa e é importante a gente saber, né? Como desenvolver para isso. E, né, a gente fala que a gente tem que desenvolver para uma tela do tamanho de um celular, mas existe uma grande variedade de dispositivos mobile e por isso a gente tem vários tamanhos de tela, né? Não é só, tipo, desenvolver para mobile, porque isso é para qual mobile, né? Então, aqui, só uma imagem do iPhone, os Androids provavelmente, né, com certeza eles têm uma variedade de tamanho de tela bem maior, mas o iPhone que geralmente é mais uniforme, aqui tem vários tamanhos, né, desde o seu lançamento. Então, a gente vai estudar aqui tecnologias para garantir que o nosso site funcione bem nessas telas. E existe um conceito que ficou bastante popular, que é o do Mobile First. E no que consiste isso? É uma filosofia, né, de desenvolvimento web, e é justamente desenvolver primeiro pensando no mobile, né, para inverter essa nossa tendência de pensar sempre em desktop. E aí, é, geralmente é mais fácil, como o mobile ele tem uma estrutura mais simples, né, ele cabe menos elementos horizontalmente. Geralmente é mais fácil você desenvolver o CSS base do seu site em mobile e depois você colocar alguns modificadores do estilo que vão funcionar quando ele tiver uma tela um pouco mais larga. Geralmente isso é mais fácil de fazer. Eu expliquei por que antes da pergunta, mas. E aí, geralmente também, quando você está pensando nessa filosofia do mobile first, você vai refletir mais sobre a importância do conteúdo, porque você tem um espaço mais limitado. Às vezes você vai querer esconder algum conteúdo
no mobile. Então, no mobile você realmente vai ser mais essencialista, assim, né? Você vai focar naquilo que realmente é essencial, justamente por ter menos espaço. E aí, outro motivo, né, o número de usuários no mobile, que é bastante alta. E a experiência da pessoa que está no dispositivo touchscreen é diferente, então você precisa de botões maiores, né? Você precisa pensar nisso também, porque ela não está com um dispositivo de precisão, um dispositivo apontador de precisão que nem o mouse. Então, esse daqui é um exemplo de uma estrutura de um site, como ele se comportaria no mobile. A gente vê que é realmente mais fácil pensar na estrutura, porque as coisas ficam, um monte de retângulo empilhado verticalmente. E aí, quando a gente consegue um pouco mais de espaço, a gente pode aproveitar mais espaço horizontal. Então, esses elementos aqui de baixo, sign up, feature, podem ficar lado a lado, enquanto outros eu quero que ocupe o espaço inteiro. E eu posso controlar a ordem, né, também dos elementos no desktop, acho que já mostrei um exemplo disso. É bastante comum, né, sites trocarem a ordem dependendo do tamanho da tela, justamente para refletir isso, né, eu posso ter um site desktop que as features aqui, coloridinhos, vêm antes do conteúdo, o conteúdo vai lá para baixo, o sign-up vem para cá, então isso é bastante comum, vocês já devem ter presenciado isso algumas vezes se vocês ficam brincando com o tamanho da tela aqui, ou se vocês acessaram o celular no celular e depois no desktop. E tá, para trabalhar com isso, existem essas tecnologias que se enquadram dentro desse tema aí, que é a responsividade. E o que diz, né, responsividade? É basicamente essa percepção de que o design e o desenvolvimento devem responder ao comportamento do usuário e ao ambiente, baseado no tamanho da tela e na orientação da tela. Isso, ou seja, né, é um design que se adapta ao tamanho da tela do usuário e às suas necessidades. Isso é uma mudança no pensamento que as pessoas usavam ao desenvolver sites para múltiplas plataformas, porque antes elas não estavam preocupadas com o tamanho da tela, elas queriam saber qual que é o dispositivo que você está usando, e a partir disso elas te encaminhavam para um site diferente. Então, por exemplo, existiam alguns navegadores que suportavam Flash no passado, que é uma tecnologia de animação, e para as pessoas descobrirem se você podia usar Flash ou não, elas olhavam para um cabeçalho HTTP, que é o User Agent. Então ela falava, se você está usando o Internet Explorer, então você pode ver Flash. Só que aí lançava um novo navegador que suportava Flash e ele recebia uma versão pior do site porque não estava meio que catalogado lá. Então, essa ideia de adaptabilidade e responsividade é uma melhoria nessa detecção de funcionalidade, né? Então, ao invés de eu tentar descobrir, você está num celular, qual que é o modelo do seu celular, e aí te encaminhar para um site diferente, não. Eu vejo, por exemplo, o que eu preciso, né, em relação à adaptabilidade. Eu preciso de um microfone, por exemplo, então posso usar alguma API do navegador em JavaScript para verificar se o seu dispositivo tem um microfone que eu consiga acessar, ao invés de descobrir qual é o dispositivo, né, e a responsividade está dentro desse shift, né, de pensamento, de adaptabilidade, que ao invés de eu tentar descobrir se você está num celular ou num tablet, eu vejo qual é o tamanho da tela, o que cabe na sua tela. Eu vou mostrar o que cabe, né, da melhor forma possível. E então também a ideia da responsividade não se limita ao tamanho de tela, existe pessoas que não enxergam, usam leitores de tela, né, como a gente já comentou nas aulas de acessibilidade, e o CSS Speech está dentro dessa questão de responsividade, a gente consegue controlar a ordem do conteúdo ou dizer para o leitor de tela falar mais rápido ou mais devagar determinadas partes do meu conteúdo. Ou às vezes, às vezes o próprio conteúdo não está na melhor ordem para ser lido, né? Então você tem que reordenar ele. Exatamente. Então, isso vai resolver esse problema que a gente tem de telas de tamanhos diversos, né? E não só tela de tamanho diverso, às vezes eu tenho essa tela desse tamanho, a tela não muda, mas eu estou usando o meu navegador com um tamanho diferente de janela.
E também se enquadra nesse discussão que a gente está falando o layout flexível, que é justamente a capacidade do site conseguir se readaptar e eu estava corrigindo algumas tarefas lá e muita gente usou naquela tarefa de fazer os itens dos cursos, né? O pessoal no menu colocava uma margem absoluta fixa para alinhar as coisas à direita. Só que isso não é adaptável para o tamanho da janela, né? Então, ele só vai funcionar para um tamanho de janela específico. Então, um layout flexível, não se importa, você não vai colocar tipo valores absolutos para tamanho do layout em pixel ou em EM. Você vai falar, cara, eu quero que isso fica no fim da janela, tipo, flutua para a direita ou esse tipo de coisa. E outras coisas que a gente viu com Flex, né, que ajuda a resolver bastante isso. E responsividade não é um sinônimo de layout flexível, né? Porque tem coisas que o layout flexível não resolve. Ele só vai adaptar o conteúdo do site ao tamanho da tela. Mas, né, como a gente vem falando, o formato às vezes tem que mudar. Então, esses daqui são códigos que geralmente é usado em desenvolvimento web, né? SM de small, LG de large e MD de medium. Esse daqui não sei se vocês conhecem, é um blog, na verdade é um agregador de blogs, né? Tem vários autores, né, que publicam no Medium, só você criar uma conta lá e tal. E a gente vê aqui que no mobile, aí, tipo, o conteúdo essencialmente é o mesmo, né? Esse Why My Job is Safe from the Robots está aqui, né, no desktop. E a gente vê realmente que ele muda bastante a estrutura, né? E a ordenação do conteúdo. Aqui, por exemplo, esse Gun Violence nem aparece na primeira tela do mobile, mas aqui ele é inserido à direita, né? Então tem uma experiência bem mais otimizada para cada tamanho de tela. Então isso a gente não conseguiria fazer só com um layout flexível, tá? Com outros conceitos de responsividade que a gente vai ver nessa aula. Eu fiquei apontando aqui com os círculos, fica mais fácil, mas é bem legal pra gente ver, né? Que aqui o principal fica à esquerda e os outros à direita, e aqui fica todos empilhados, né? Isso daqui nem chega a aparecer no mobile. Isso daqui não aparece nem no tablet, né, na verdade. Isso. Você quer. Agora você Agora, não. pera aí. É. Tá. Vamos passar para a tela do Moto agora. Todo mundo vendo aí? Pra mim, tá carregando ainda. Tá com problema de. Vai. Não sei se é só pra mim não carregou. Tá dando. Calma aí. Eu não tinha carregado ainda não também. Foi? Agora foi. Todo mundo aí? Sim. Beleza. Vamos lá. Como o Rodrigo estava falando, né? O layout que a gente usa, a maneira de a gente usar a responsividade não é só pelo flexível, né? Então a gente vai ter o layout flexível, mas a gente pode fazer o layout adaptativo. E aqui a gente tem na prática como seria a diferença deles, né? Como a gente falou, o flexível ele vai ajustando o tamanho dele de acordo com o tamanho da tela. Então, ele vai se esticando ou alargando em qualquer tamanho da tela, ele vai ter um valor específico para ele. Já o adaptativo não. O adaptativo ele muda de repente. Então a gente vai ver como isso ocorre, né? Muda de repente, assim, o de repente em aspas, né, de acordo com o tamanho da tela, né? Mas a gente vai ver melhor como isso ocorre. Agora, o layout flexível, como a gente já vem falando, né? Ele se adapta ao melhor viewport e o adaptativo, ele uma vez, quer dizer, o flexível uma vez determinado ele vai se adaptar ao viewport dele. Então você já falou como ele quer que fique e ele só vai ficar maior ou menor dependendo do quanto de espaço ele tem.
Já o layout adaptativo, eu falo para ele que eu posso determinar para ele várias maneiras de como eu quero que ele se comporte. Então, eu posso falar para ele, eu quero que você fique dessa maneira para um tamanho específico de tela, e dessa outra para outro tamanho, e dessa outra ainda para outro tamanho, ou para quando a tela tem isso, para que seja desse tamanho, ou para quando a tela vai ser lida por um leitor de tela, para que seja dessa forma. Então ele permite É fazer... basicamente. Não, pode falar. Né, falar que são a ideia dos breakpoints, né? Tem os pontos de parada, né? E os intervalos bem definidos. Sim, isso aí. E aí, parece que a gente está fazendo essa comparação, né? A gente pode pensar em qual dos dois é o melhor de usar, qual dos dois que eu vou usar. E a ideia é que você pode usar os dois, né? Os dois, como a gente viu, tem uma boa... O flexível a gente já vem estudando antes, e o adaptativo é uma boa maneira, como a gente já vem falando. Então a ideia é de você poder usar os dois, só que entender quando usar os dois, né? Os dois podem coexistir no mesmo site, só que saber qual é o melhor usar em cada hora. Então, o layout responsive, ou flexível, né? A gente pode ver que ele é melhor para quando o tamanho das telas, a diferença não vai ser tão grande de tamanho de tela, né? Então, porque aí ele vai ficar um pouquinho maior ou um pouquinho menor só. E isso talvez não tenha uma diferença tão grande na maneira como ele vai ver o produto final. Já o layout adaptativo, ele é melhor para grandes diferenças, ou seja, quando eu estou usando diferentes dispositivos, né, com tamanhos bem diferentes. Então, um celular, um PC, um tablet, uma TV, uma impressora, né, tudo hoje acessa a internet, então tudo hoje vai ter uma tela diferente para você imaginar. E como fazer, né? O layout responsivo, como a gente falando, flexível, né? Então a gente pode ter a ideia desse Flexbox, e que a gente já viu, o Display Flex antes, né? E junto dele usar medidas responsivas, que são medidas que se adequam com o tamanho da tela. Então porcentagem da tela, ou o EM, o RM, o VH, VW, que é a medida que a gente já viu um pouco antes, que usam como parâmetro o tamanho dos elementos ou o tamanho da tela, e não um espaço fixo, né, como seria a medida em pixel. E o layout adaptativo, a gente pode usar o Media Query para determinar ele, né? E esse Media Query é a maneira de usar o adaptativo. Ela modifica o layout baseado no tipo de dispositivo que eu vou ter, então no tipo de tela, ou se eu vou ter um leitor de tela, ou numa propriedade dessa tela. Então, se a tela é muito grande, se ela é pequena, se ela está na modo retrato ou não, e assim por diante. Então, um exemplo de como a gente faz isso, né, como a gente vê isso no código, vai ser esse aqui. A gente começa, para determinar que a gente vai usar o Media Query, a gente coloca um @media. Depois disso, a gente vai colocar o tipo de mídia que a gente quer usar. Eu vou falando assim, depois eu vou explicar para vocês o que cada parte é, né? Estou usando esse exemplo só para dar uma noção. Então, primeiro eu vou usar o tipo de mídia. Depois aqui eu coloquei o end, mas vai ser algum conectivo lógico, né? Então vai ser o e lógico, ou o not, né? O não, a negação. E depois eu coloco em parênteses aqui um media feature, que vai ser uma propriedade da nossa tela, do nosso tipo de mídia, né? E aí, dentro disso, eu coloco aqui um seletor de CSS, que é o que eu quero modificar, qual tag eu quero modificar, a propriedade valor CSS normal aqui dentro. E, outro detalhe a gente está falando de media carries, né? Então, plural. Então, se eu quisesse ter vários desse media aqui, eu só precisar colocar outro @media e determinar outra coisa. Então, a ideia é que você não pode ter só um no seu CSS, você pode ter vários. Agora, mais para sintaxe, né, para detalhe de cada coisa, o media feature, né? Ele vai ser uma característica, uma propriedade dessa sua tela. Então, aqui, por exemplo, ele pegou o min width, o tamanho mínimo, a largura mínima da tela, né? E deu um valor. Então, eu quero que ele fala que ele quer para telas que tenham pelo menos 900 pixels de largura, né? E para isso, nessa propriedade, aquele usou min width, mas ele poderia estar usando outras coisas. Ele poderia estar usando só o width, né? Para determinar uma largura específica, ou max width
para determinar, eu quero que para telas que tenham no máximo 900 pixels, ou o height para a altura, ou ver o orientation para ver como que tá a tela, se está em retrato, se não está, né? E elas sempre vêm dentro de parênteses. E se eu quisesse colocar outras, eu posso colocar mais de uma media feature, é só eu colocar outro conectivo aqui depois. Então, agora falando do nosso tipo de mídia, né? Ele é em qual meio, em qual tipo de tela você está vendo aquilo, né? Então, alguns valores são screen, que vai ser normalmente algo que acredito que é algo que vocês mais vão ver, porque ele se refere a telas de mobile, desktop, tablet, a gente usa screen. A gente tem o TV, são para telas muito grandes, telas de TV. Print, que é para quando o site está em documento, né? Vai ser impresso. Braille, para quando vai passar ele para Braille, ou Speech, que é para quando vai ter um leitor, né? Então, como a gente falou, também é uma questão de acessibilidade, isso. E agora o conectivo, né? Então, esse no meio vai ser o nosso conectivo. O exemplo que a gente está dando é muito do End, né? Que é o ilógico. E ele vai fazer a relação entre o tipo de mídia e a característica dessa mídia, né? Então, aqui, por exemplo, a gente usa o End, que vai ser um ilógico, que é, eu estou fazendo um media query, que vai ser usado para screen, ou seja, para um desktop, para um mobile, para um tablet. E nessa screen, eu quero que ele tenha pelo menos a largura de 900 pixels, entendeu? Então ele vai olhar esses dois. Só se isso se adequar a esses dois, ele vai entrar aqui. Então, eu poderia usar um ou aqui, né? Então, por exemplo, uma TV, se eu colocasse uma TV acessando esse site, mesmo que a TV fosse menor que 900 pixels, isso talvez seja impossível, porque não exista, mas supondo, né? Mesmo que ela fosse menor, ela não entraria aqui por causa do E com o screen. Só que se eu tivesse um ou aqui, ele entraria por ser menor, mesmo não sendo um tipo screen. E aí você pode usar qualquer um desses três tipos lógicos, que vai ser o AND, o NOT para negação, ou a vírgula para o OU, né? Como eu acabei de falar. E colocando mais outros media features ou outros tipos de mídia, desde que você coloque entre eles algum conectivo, né? Para fazer uma lógica aí. Nota, só uma coisa, o Media Type de print, acho que muitos sites usam e é importante também para a gente esconder, de repente, uma imagem na hora de imprimir, né? Tipo, já vi, ou, por exemplo, você tem alguns anúncios na página e na hora de imprimir você não quer que o seu usuário gaste um monte de tinta imprimindo aquele anúncio. Aí, geralmente, as pessoas usam o Media Print para deixar oculto, né? Esse tipo de coisa na hora de imprimir. É interessante também. É boa. Aí aqui a gente tem uma boa referência. Nota, Oi? você pode voltar lá rapidão no slide anterior? Esse? Então, aí nesse caso entra se o tamanho da tela, que é esse 1000 width, for maior ou menor que 900 pixels. For maior. For maior, né? Eu quero que a Tá. tela tenha pelo menos 900 pixels. Então ela tem que ser maior que 900. Maior ou igual, né? Ah, beleza. Show? Esse aqui tinha dito que era menor. Eu devo ter confundido ainda se eu falei isso. Desculpa. E aqui a gente deixou uma referência para sintaxe, né? Porque não dá para falar de tudo, né? E aqui a gente complementa muito do que a gente falou. E tem bastante coisa aqui, né? Esse site a gente já falou que qualquer coisa que você quiser saber sobre CSS, HTML, JavaScript, você pode procurar aqui que provavelmente você vai achar. E a gente pode ver aqui, por exemplo, as propriedades do Media Feature que tem, que você pode acessar, né? Ver sobre o tipo da sua tela, né? E tem um monte de coisa, além do width e do height e do orientation, né? Que é o que a gente mais fala, né? Porque é o que a gente mais vê. Mas você pode ver várias outras coisas. Você pode ver, por exemplo, hover, que é para saber se o tipo de tela ele permite com que o usuário faça hover, né? Então, às vezes, o seu site depende muito de você ficar passando sobre os itens da tela e isso ficar passando mal sobre os itens da tela ou ficar clicando com o dedo. Talvez isso seja algo que é importante você saber, né? Então, você pode ver várias outras coisas por aqui
meio que adequar ao seu site, né? Adaptar ele. Seguindo agora mais um exemplo aqui, né, de como seria isso na prática. Então, normalmente o que a gente vai ter vai ser antes, isso aqui a gente está usando só, fazendo o exemplo só do Media Query, né? Mas normalmente a gente vai ter todo um CSS aqui antes determinado, feito, e aí depois no final a gente vai colocar o Media Query. E a gente pode ver que esse Media Query aqui, por exemplo, lendo ele, né? A gente determina, a gente vai usar o Media Query com o @media. A gente fala o tipo de tela que a gente quer, então a gente quer um screen, então vai ser um tablet, mobile, desktop, por aí. E que esse tipo de tela tenha no máximo, max width, né? No máximo a largura de 700 pixels e no mínimo a largura de 400 pixels, né? Então que tenha ali um tamanho entre 400 e 700 pixels. Então se for uma tela do tipo screen, com menor que 700 pixels, maior que 400 pixels, as tags do tipo que tiverem a class phone vão receber o background color red. E aqui eu poderia ir colocando outras coisas, né? Então eu poderia colocar uma outra classe aqui que eu queira que receba um background color blue ou outra coisa, né? Poderia colocar aqui dentro junto disso. E aqui ele determina um outro media query no mesmo arquivo, como eu falei, você pode ter vários media queries no seu CSS, né? Então @media e aí para o tipo de tela screen de novo e que esse tipo de tela screen tenha no máximo a largura de 400 pixels, né? E que aí ele determina o background color green. Então esse aqui é um exemplo legal, né? Que a gente vai pensando na tela de mobile, né? A tela vai aumentando e até 400 pixels o fundo vai estar verde. Quando a tela aumenta um pouco mais, passa de 400, o fundo vai estar vermelho. E quando a tela passa de 700, o fundo vai receber um outro valor que vai estar aqui determinado no CSS antes, né? Não vai entrar mais nessa regra, nem nessa regra. Aqui a gente tem um outro exemplo de Media Query que não usa essa questão do tamanho, né? E sim da orientação. Que pode ser muito útil, principalmente quando você está mexendo com questão de celular ou tablet, né? Então ele fala assim, quando tiver com orientação em portrait ou retrato, você coloca a cor do background para ser azul. E Tá faltando alguma coisa aí, né? Tá faltando o seletor, né? Tem só o valor aí. aqui tá faltando, sim. É real, tá faltando aqui. A gente não percebeu isso ontem. Mas provavelmente Ops. o que era para ter aqui era para ser um ponto phone. E aí abre negócio, background color blue. Mas ficou sobrando, ficou faltando aqui. Realmente. Agora antes de ir pro dojo, alguém tem ficou alguma dúvida de antes? Alguma questão? Deixa eu até perto aqui. Bem, vamos pro dojo então. Aqui o dojo já deixei algumas coisinhas prontas pra gente ter, para poder fluir mais. Então se você vê o nosso HTML, né? A gente tem uma div que tem o texto desktop e o tamanho da tela. Então, e essa div tem o ID desktop. A gente tem uma segunda div que tem o ID tablet, que está escrito tablet, 480 e tal. E a gente tem uma outra div com ID mobile, que está escrito mobile. Então, essa daqui. Então, aqui a gente tem nossas três divs, 1, 2, 3. E aqui eu dei uma estilizada nela, no nosso CSS, né? Só coisa básica mesmo. Aumentei o tamanho dela, coloquei ela para ser negrito e coloquei ela no centro horizontal. E agora o que eu queria fazer é o seguinte. A gente pode ir alterando o tamanho da nossa tela aqui, né? A nossa tela, no caso, no CodePen, a gente pode brincar com isso, que a nossa tela é só isso daqui, né? Certo? Então a gente pode ir alterando o tamanho da nossa tela, pelo menos a largura, né? De acordo com o que a gente vai mexendo com isso aqui. Então o que eu queria é que quando a gente estivesse... Aqui a gente está com uma largura mais próxima de um desktop, né? Quando eu faço isso aqui, a gente fica com a largura mais próxima do que seria um mobile, por exemplo. E aí quando eu faço isso aqui, seria mais ou menos um tablet. Então, eu queria que, quando eu tivesse assim, quando eu tivesse com a largura de desktop, aparecesse somente o texto desktop. Só essa div.
Quando eu estou num tamanho de tablet, mais ou menos, que apareça só essa div. E quando eu estou em um tamanho de um mobile, que apareça só essa div. Beleza? Todo mundo entendeu? E, bem, para fazer isso, a gente teria que ir apagando div, né? Só que não necessariamente a gente precisa apagar essas divs, né? Quando você pensa em apagar a div, você pensa, pô, vou ter que mexer com HTML para apagar as divs, né? Mas um detalhe, né, que a gente não comentou, talvez alguns de vocês já tenham visto isso, é que a gente pode fazer isso com o display, né? O display, ele mostra como a gente quer ordenar as coisas, como que a gente quer que as coisas sejam colocadas no nosso site. Então, eu posso dar o valor para ele que eu quero que seja em blocos, em linha, ou em flex, ou eu posso dar o valor nada, né? Como você quer que organiza ele na sua tela? De jeito nenhum. Não coloca ele na tela. Então, é isso que o display none faz. Ele simplesmente não tem div nenhuma aqui. Ele tirou as 3 divs porque eu coloquei o display none nela. Só que a gente pode, como que a gente pode fazer isso para elas voltarem, né? Sem mexer nisso? A gente pode sobrescrever isso com o ID, né? Porque como a gente viu, o ID tem um peso maior do que simplesmente o nome da tag. Então eu poderia pegar aqui, por exemplo, o ID textop e colocar nele o display block. E aí ele volta a aparecer. Opa, só escrevi errado. Ele volta a aparecer. E aí é com isso que a gente vai mexer para ele ficar, para eles ficarem aparecendo ou não, né? Para a gente meio que apagar a div em aspas, né? A div está lá, a gente só falou pro CSS não mostrar ela no nosso site. Então vou apagar isso aqui. E aí eu queria usar um pouco da ideia do mobile first, né? Eu queria que o nosso site ficasse pronto primeiro para mobile e depois para desktop, para tablet e assim por diante. Então, eu não sei porque o desktop não sumiu. Aí sumiu, pronto. Então, como é que eu posso fazer para ela ficar da maneira que eu quero para mobile? Para mobile eu quero que apareça só essa div aqui. Como que eu posso fazer isso? Eu posso fazer que nem eu acabei de fazer para o desktop, né? Selecionar ela, um ID do mobile, e dar o display em blocos dela. Show! Eu tirei o display nome dela, dei o display blocks, então ela está aparecendo. Só que agora eu quero fazer o esquema do tamanho, né? E como que eu posso mexer nesse tamanho, né? Isso aqui vai ser um layout adaptativo. Então vamos mexer com Media Query, certo? E vamos começar com o Media de tablet, né? Então primeiro eu determino que eu estou usando um Media Query. E alguém sabe como eu posso escrever esse Media Query para selecionar o tablet? É que eu não sei se nesse caso ele vai entender, tipo, tablet só você mudando o tamanho, ou se é melhor colocar o tamanho dela em específico, tipo, não sei. Então, a ideia é, o tipo de tela dele vai ser screen, né? Já vou adiantar isso. Como eu falei, o tipo screen, É pra ele colocar o Max Widget? é, Desculpa, interrompi. vai ser isso. Mas só completando a parte do screen, o tipo de tela vai ser screen porque vai ser todos esses três se referem ao mesmo tipo de tela, né? Então, ele vai receber um tipo de tela screen e agora a gente quer determinar algo a mais disso, né? Então a gente vai colocar o range e aí a gente vai ter que determinar um tamanho de tela específico para ele. Porque tudo bem, né, que não só a gente sabe que na prática, né, nem todo os mobile às vezes são maiores que 480 e tudo, e às vezes a gente tem que ver uma questão dessa, né, porque às vezes essa questão do mobile para o tablet ele foge um pouco. Então, quando pesquisando sobre isso, se você procurar, você vai ver que alguns mobile, que tipo, essa definição de mobile, e aí ele fala que tem alguns dispositivos mobile que são maiores, que são um pouco maior que estão na range de 480 a 700 alguma coisa, junto com tablets de baixa resolução. Então, como tem vários tipos e é a questão que vai aumentando com o tempo, então eles vão meio que se não se confundindo, né, mas vão ficando
as resoluções vão entrando uma na outra, né, é difícil cada vez mais distinguir, né, quando que termina mobile, quando que começa o tablet. Mas, para o nosso exemplo aqui, a gente vai usar como mobile menor 480, tablet de 480 a 1024 e desktop maior que 1024. Só para explicar melhor, que eu tinha esquecido de falar sobre isso. Então, mas aí, como a Brisa falou, né, a gente pode usar um max width. E aí, o que você pensou em colocar no max width, Brisa? 480, mas eu não sei se é inclusivo ou não. É inclusivo, só para comentar. Na verdade, eu não sei se é inclusivo. Na verdade, eu não sei. Às vezes nem vale muito a pena pensar se é inclusivo ou não, não lembro disso. Porque você está pensando que é um É, valor inclusive. muito. Mas é o min width, é inclusivo também? É, inclusive, que tipo, é o tamanho mínimo que ele vai entrar na regra, né? E o tamanho máximo, então. Uhum. É inclusive. É. Ah, sim, depois você meio que sobrescreve isso, talvez, no tamanho certinho. Mas tá. Mas não é, porque a gente está pensando em fazer a tela pro tablet, né? E quando eu falo max width, o que eu estou pensando? Eu estou pensando que é uma tela que o máximo da largura dela vai ser 480. Então, aí você se confundiu, você queria o min width, certo? Gris, não me deixe sozinho. Pera, o que você falou? Porque o max width, eu estou A determinando gente para quer ele. menor que 480, né? Então, eu quero pegar o tablet, porque o do mobile já está pronto, entendeu? A ideia é fazer o mobile first. Então, a gente já deixou o mobile pronto. Aí, agora eu quero fazer o tablet Ah, e é do depois tablet. a TV. Ah, tá. Depois a TV não, o desktop. Então, em vez de ser o max width, a gente usa o min width, porque a gente quer uma tela que tenha pelo menos E o... 480. Ah, isso aqui. E o max width pra 1024. Eu Isso tava aí. olhando o mobile ali, tá grandão. E o max width para 1024. Então vai ser uma tela que tenha pelo menos 480 de largura e que tenha no máximo 1024 de largura, porque a gente sabe que 1024 começa o desktop. Então, feito Ô, isso. Mota, Oi. tá, que você colocou maior que 400 e menor que 400. Que não tá maior ou igual, né? Nem menor ou igual no mobile, mas tudo bem. É que Porque eu não, não não coloquei. tem definido o que vai acontecer com 480. Sim, Mas, mas é porque eu nem eu mas sabia. quando o pessoal faz, eles colocam tipo 481, ou tipo, soma 1 nas fases. Saquei. Aí seria tipo 481 e aí o desktop seria. Saquei. Então aqui tá certo. Assim, né? Ver se eu faço. Boa. Show. Pô, bem pensado. Aí. Ok. E aí a gente. Agora a gente fala o que a gente quer mudar, né? Então eu quero fazer aparecer o tablet. Então eu seleciono ele e tiro o display nome dele, coloco ele pro display block normal. E o que eu quero fazer também, né? A gente pode ver que já deve ter mudado aqui. Tá o display com typo. Dispare. Ele já apareceu aqui, só que aí eu quero tirar também o mobile, né? Então eu posso pegar e fazer mobile display nome. Agora eu escrevi certo. Então a gente pode ver que aqui está mobile, cresce um pouco mais, muda para tablet, e aí no final volta para mobile. Então quero mudar isso agora, né? Mudar para quando vai ser a tela desktop. Para fazer isso, a gente vai fazer do mesmo jeito, né? Um outro media query. Então, como eu falei, a gente pode ter mais de um media query. Então, eu determino que eu vou usar um. O tipo de tela vai ser, de novo, um screen, porque eu estou querendo um desktop, tablet, mobile, né? É isso que eu estou mexendo no desktop. E eu quero uma tela que seja maior que 1024. Então, qual propriedade, qual valor que eu vou dar ela aqui? É 1000 width
igual a 1025, talvez. Isso aí, 1025, né? Para ser o valor maior e 1024 ficar pro tablet. 25 pixels. E aí, a gente faz a mesma coisa de antes. A gente vai pegar o desktop. Vai dar display block para ele. Então a gente pode ver que se a gente crescer aqui, ele já aparece. E agora é só tirar o do mobile. E pronto, tá lá. O site que mostra o que você está usando de acordo com o tamanho da sua tela. Não é isso, nossos dois. Só para mostrar um pouco do que vocês podem fazer brincando com isso aqui. Só reforçando, como o Mota falou, esses valores, óbvio, não são cravados em pedra, né? Tem celulares com resolução maior. Então, tipo, no desenvolvimento web, as pessoas costumam usar small, medium, large, extra 2 large, para se referir ao tamanho de tela, né? Mas é só para a gente fazer uma analogia aqui, mais ou menos por cima, entre os dispositivos e os tamanhos, né? Mesmo que não seja uma coisa precisa. E não é usado assim, né, na prática. É só para ilustrar. Uhum. Certo. E aí, alguém ficou com alguma dúvida, alguma questão em torno disso? Em torno da aula toda, no caso, né? Porque agora a gente meio que já terminou a aula. E se não, só para explicar a tarefa para vocês. A gente deixou uma página para vocês lá no Classroom que vai ser uma página com um display, um display não, que ela foi feita pensado no mobile first. Então, só que ela não tem responsividade ainda, né? Então, mesmo numa tela grande, ela vai aparecer como se fosse mobile. E a gente quer que vocês coloquem responsividade nessa tela e façam ela ficar igual, não igual, né? Mas parecida com esse exemplo aqui, para quando você estiver usando em um desktop. E é isso, galera. Deixa eu gravar.